quando nos sentimos inundados por uma emoção, seja raiva, decepção, alegria, desejo, ansiedade, independente de qual seja a emoção, ela te consome de uma certa forma que dali pra frente você não consegue nem mesmo pensar em outra coisa. Você tenta ignorar? Não dá certo. Tenta bater de frente com ela, mandando ela embora, é aí que não funciona mesmo. E aí você fica ali, sem saber o que fazer, totalmente dominado por aquela emoção. Se você se identificou com essa situação, esse vídeo pode ser para você. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, muito prazer. O meu nome é Raquel, eu sou consultora e completamente apaixonada por assuntos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E diariamente eu tento vir aqui compartilhar com vocês experiências, ferramentas e aprendizados que eu tenho adquirido no meu processo de evolução. Então, desde já, se você tem aí algum assunto que você gostaria que eu trouxesse um vídeo falando um pouco mais sobre ele, deixe aqui nos comentários, porque semanalmente nós vamos estar selecionando alguns desses assuntos para poder trazer aqui para vocês. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, que tá muito interessante. Vamos falar sobre aquelas emoções avassaladoras que nos pegam de surpresa e tudo que se faz na tentativa de se livrar delas parece fazer exatamente o contrário, né? Deixando ela cada vez mais forte. Como, por exemplo, quando se termina um relacionamento. Nos deparamos com aquele vazio e, ao mesmo tempo, é uma mistura de decepção, tristeza, angústia, um mexidão de emoções estranhas. E ficamos ali afogados naquelas emoções. E muitas das vezes tentando reprimir, ignorar ou até mesmo contrariar tudo aquilo. Pode acontecer também com o desejo. Você pensa muito em uma pessoa e você não consegue fazer mais nada. Você fica, ai meu Deus, o que eu faço? E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê isso acontece e vou te apresentar também uma forma para você lidar melhor com esse tipo de situação. E primeiramente eu quero deixar claro que eu não estou me referindo aqui a casos clínicos, até mesmo porque eu não tenho formação, registro e nem mesmo permissão para fazer isso. Então, caso você sinta isso de uma forma mais complexa, é necessário que você procure um médico para que você tenha um devido diagnóstico e até mesmo um tratamento caso seja necessário. Nesse vídeo eu estarei me referindo a situações do cotidiano mesmo, que a maioria das pessoas enfrentam, que todos nós estamos sujeitos a enfrentar uma hora ou outra. Então agora que ficou claro, vamos lá. Todas essas emoções que sentimos geralmente são geradas por situações externas. É claro que existem casos em que os motivos são outros, mas aí são aqueles casos mais clínicos e mais complexos que você precisa de buscar um profissional para poder te ajudar. Mas no geral, o motivo são situações que vivenciamos ou até mesmo lembranças de alguma coisa que a gente enfrentou. E assim, essas situações ou as lembranças acabam gerando em nós emoções intensas. E ao nos deparar com tamanha emoção, nós ficamos sem saber o que fazer. E isso acontece pelo fato de não termos aprendido a dar vazão a essas emoções. Eu vou tentar explicar isso melhor usando uma metáfora. Da mesma forma que quando pequenos nós aprendemos a comer e com o passar do tempo vamos entendendo e aprendendo que essa comida que é ingerida precisa depois de ser liberada, pois se isso não acontecer pode nos trazer consequências não muito confortáveis, como dor de barriga e por aí vai, podendo ser necessário até mesmo uma intervenção médica para poder induzir essa saída, né? Ou seja, na medida que vamos crescendo, vamos aprendendo que a comida e a bebida que entra, apesar de nos fornecer algumas substâncias que são muito importantes, o que não foi utilizado e nem aproveitado precisa de ser eliminado. E se isso não acontecer, pode nos trazer consequências não muito agradáveis. Com as emoções, o processo é metaforicamente o mesmo. E da mesma forma que aprendemos a nos alimentar de comida e de bebida na medida que vamos crescendo, também vamos aprendendo a nos alimentar das emoções. Mas nem todos nós tivemos a oportunidade de entender e aprender de nos livrar daquilo que não é aproveitado. Na verdade, o que costuma acontecer é o contrário. A gente acaba aprendendo a reprimir e ignorar essas emoções, que é exatamente o que estende aquele conflito da gente ficar naquele meio daquela emoção de ai meu Deus, eu tô aqui no meio de tudo isso, mas não sei como fazer. E o que nos faz a reprimir ou até mesmo ignorar essas emoções são algumas frases que costumamos a escutar quando crianças. Como, por exemplo, engole o choro. Não, ficar assim é feio. Chorar por isso é muito feio, tá todo mundo rindo. Essas, dentre outras frases, nos ensinam inconscientemente que devemos ignorar isso, não olhar para essas emoções porque é feio, é vergonhoso e que o melhor a se fazer nesse tipo de situação é engolir o choro, ignorar e deixar pra lá. Porém, na medida que vamos crescendo e vamos interagindo, vivenciando situações, engolir o choro, deixar pra lá ou ignorar já não faz tanto sentido assim. Porque, voltando àquela metáfora, da mesma forma que acontece com a comida e com a bebida, nós nos alimentamos, digamos assim, das emoções. E o nosso corpo, o nosso sistema, se
se nutre apenas de uma pequena parte dessas emoções e o restante precisa de ser liberado. E caso isso não aconteça, também pode trazer consequências não muito confortáveis para nós. Porque pensa, se você não tivesse aprendido a liberar tudo aquilo que não foi utilizado do que você comeu e bebeu, do nada você ia se deparar com aquele sentimento de fazer xixi ou fazer o número 2 e não ia entender nada, ia ficar ali perdido no meio daquelas sensações avassaladoras. E por fim, por mais que tentasse reprimir, ignorar ou até mesmo impedir aquelas sensações, em algum momento o seu próprio corpo ia encontrar uma forma de liberar aqueles resíduos. E aquela forma poderia não ser uma das melhores, ou poderia acontecer em um lugar não tão ideal, né? Porém, isso não acontece, porque quando você era pequeno, alguém provavelmente te ensinou, te guiou ali a aprender todo esse processo e até mesmo te orientou da necessidade de buscar ajuda especializada para caso isso não ocorresse. Mas com as nossas emoções, infelizmente, muitos de nós não aprendemos a fazer esse processo. Até mesmo porque todo esse conhecimento, descobertas e compreensões são muito recentes. Tanto a psicologia quanto a neurociência, na verdade a ciência toda em si, ela tem se desenvolvido muito nos últimos tempos. E junto a todos esses desenvolvimentos e descobertas, vem também a necessidade de aprender a lidar com esse tipo de situação, para que assim possamos passar para as nossas próximas gerações. E para lidar melhor com esse tipo de situação, a primeira coisa que precisa de ser feita é compreender e entender a necessidade de tudo isso. Ou seja, tudo que eu falei até aqui. Então, se você não entendeu, volta o vídeo, assiste de novo, até que você compreenda tudo isso. E é claro que existem muitos outros conteúdos que vão te trazer mais informação sobre isso. Então, se você tiver interesse, pesquisa mais sobre isso, até que você compreenda essa situação. E agora que você já entendeu e compreendeu, você pode começar a aplicar isso quando você se deparar com esse tipo de emoção. Ou seja, percebeu ali uma emoção intensa que está persistindo? Você poderá lembrar que reprimir, ignorar ou até mesmo confrontar aquela emoção pode não ser a melhor opção, que você precisa de liberar ela. Você pode até mesmo associar aquela sensação de estar ali preso naquela emoção sem saber o que fazer com uma dor de barriga, de intestino preso, digamos assim. É claro que é só uma metáfora, mas é só para você entender o congestionamento, digamos assim, de uma emoção que precisa de ser liberada. É mesmo como a dor de barriga. Entendendo que tudo que poderia ser aproveitado pelo seu sistema, pelo seu corpo daquela emoção, já foi retirado e o restante precisa de ser direcionado para fora. E lembrando disso, você poderá encontrar uma forma de dar vazão àquela emoção. E isso vai depender, é claro, do tipo de emoção que você vai estar sentindo. Por exemplo, tristeza, você precisa de senti-la. Então assim, passou por alguma situação, ouviu alguma coisa, lembrou de alguma coisa que te fez sentir mal, assim que for possível, que você se encontrar em um ambiente propício, permita que essa emoção venha à tona. Se precisar de chorar, chora. Se precisar de sentar, senta, deita. Faça o que lhe parecer propício e necessário naquele momento. Por mais assustador que possa parecer ser, permita que essa emoção se apresente, porque é exatamente nesse momento que ela será liberada. É como se, fazendo isso, você estivesse abrindo as portas e levando ela até a saída. Enquanto se você reprimir e ignorar, é como se você estivesse trancando as portas com 1000 chaves e deixando ela lá dentro. No caso da raiva, é a mesma coisa. Pode ser que você vivencie algum momento que te traga essa emoção e que naquele momento você não pode expressar aquilo. Mas assim que possível, é importante que você busque trazer isso para fora, a extravasar essa emoção. E é claro, como sempre, buscando sempre um local propício para isso. Da mesma forma, né, que na hora de liberar lá os resíduos da comida e da bebida, a gente não faz isso em qualquer lugar, tem o lugar certo, o banheiro específico. No caso das emoções, precisa de ser um lugar que você possa ter um certo tipo de intimidade com você mesmo, pois é um momento pessoal, né, íntimo, que você vai estar se despindo ali das suas emoções. Então é importante que seja um local confortável, que você se sinta bem e seguro para poder fazer esse movimento, ou seja, colocar essa raiva, essa emoção para fora. Muitas pessoas gostam de correr, outras gostam de treinar, outras gostam de fazer aula de luta, outras de gritar, enfim, encontre você um meio em que você se sinta à vontade de liberar essa emoção. E é claro, por favor, sempre tomando cuidado para que isso não faça mal a ninguém. Existem muitos livros e conteúdos de autoajuda que podem te ajudar a lidar com esse processo, a encontrar meios que você se sinta à vontade para poder liberar essas emoções. E caso você sinta dificuldade em fazer isso sozinho, você pode buscar também auxílio de um profissional qualificado, um terapeuta, para poder te ajudar, te auxiliar
e te orientar ali nesse processo. O importante é que você entenda que essas emoções elas precisam de ser liberadas e que ignorá-las ou até mesmo reprimi-las pode não ser a melhor solução, porque o seu sistema ele está a todo momento em busca de equilíbrio do todo, né, do seu corpo como um todo. E em algum momento ele vai buscar uma forma de eliminar essa emoção. E caso você não se disponha a fazer esse processo, essa emoção pode ser atirada em direção aleatória e em momentos não tão propícios, o que pode acabar fazendo mal tanto para você quanto para os outros. E é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Eu espero que todas as informações que eu trouxe nesse vídeo possam te ajudar a lidar melhor com essa situação. E se você gostou desse vídeo, fica de olho, porque diariamente eu trago vídeos como esse a fim de te auxiliar no seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.